Imaginem só um universo onde anúncios completamente bizarros, super-heróis cósmicos e, pasmem-se, um plano de negócios se misturam. Parece confuso, não é? Pois bem, é exatamente isso que vamos tentar descodificar hoje. Um projeto super enigmático chamado TV Quimera. E tudo começa com esta frase que toda a gente conhece: com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Parece um bom ponto de partida. E o primeiro sinal de que algo de estranho se passa aparece através de umas transmissões muito peculiares, como esta campanha publicitária, que é fictícia, claro, e que tem um leão de fato e gravata como protagonista. O que estamos a ver é uma salada russa de anúncios corporativos, mascotes que parecem saídas do baú e super-heróis de outra galáxia. E claro, isto tudo levanta a questão principal que nos traz aqui. Afinal de contas, o que é a TV Quimera? Ok, para desvendar este mistério, o primeiro passo é mesmo olhar para os sinais. E neste caso, os sinais são anúncios feitos de propósito para serem bizarros. E aqui a coisa fica mesmo fascinante, porque, pensem bem, de um lado temos um anúncio super moderno, todo sofisticado, com animais executivos a vender uma pílula da criatividade. Do outro lado, uma mascote de 1900 e troca o passo a promover uma app descrita dos nossos dias. A pergunta é óbvia: o que é que uma coisa tem a ver com a outra? A resposta, curiosamente, não está na publicidade. Está na mitologia, na história profunda que serve de alicerce a todo o universo da TV Quimera. E é aqui que as coisas ficam cósmicas. Vamos entrar na frequência secreta. O centro de tudo isto é um número, 10 elevado a 43 Hz. E segundo a história que nos contam, isto não é uma frequência qualquer. É nada mais nada menos que a vibração fundamental do próprio universo. E conseguir sintonizar esta frequência é supostamente a chave para aceder a uma dimensão de consciência chamada a caixa. Pensem nisto como a fonte primordial de onde toda a realidade nasce. Ok, mas como é que isto se come na prática? Bem, a analogia que eles usam é, na verdade, genial de tão simples. Pensem numa televisão antiga, daquelas com antena. É exatamente isso. Só quando se encontra o canal certo, ou seja, a frequência exata, é que se consegue ver a imagem para além daquela estática cósmica. E o que é que se vê quando se sintoniza essa frequência? Bom, encontramos as figuras centrais deste universo. Um criador, a quem chamam o autor, e as suas criações, as quimeras. O autor está no centro de todo. Ele não é só um criador num sentido vago. Não. Ele é literalmente o escritor que desenha e, de certa forma, programa a realidade onde estas personagens todas vivem. E as suas criações, as quimeras, são muito mais do que simples super-heróis. Eles têm plena consciência de quem os criou e até interagem com ele, tratando-o quase como um pai. E essa comunicação direta entre eles é muito reveladora. Reparem no que diz Cold Blood, um ser reptiliano que manipula energia quântica. Ele diz pai e reconhece que os planos dele transcendem o espaço e o tempo. Isto mostra uma consciência muito para além de um simples personagem de ficção. Ou vejam o Andromã, um guerreiro de Andrómeda. Ele usa a metáfora de uma tapaçaria para se descrever. Ele sabe perfeitamente que é um fio que está a ser tecido por uma mão maior, a mão do autor. E talvez a mais filosófica de todas seja a Atena, uma inteligência artificial do futuro. Ela vê as ideias do autor como sementes que crescem em dimensões que nem eles conseguem perceber. Isto dá uma ideia da profundidade da relação entre o criador e as suas criações. Portanto, vamos recapitular. Temos uma mitologia super complexa, personagens que sabem que são personagens, mas a grande reviravolta vem agora. É que isto tudo não é só uma história. É a base de uma estratégia de negócio transmídia, ou seja, uma história que salta para várias plataformas e que, no fim de contas, mistura a ficção com o mundo bem real. E o plano está aqui, preto no branco, em 4 passos. Primeiro, constrói-se o universo. Segundo, criam-se personagens para o habitar. Terceiro, usam-se essas personagens para promover produtos reais. E quarto, claro, monetiza-se o próprio universo com ativos digitais. É um ciclo completo. A mascote, o anuncioso, é o exemplo perfeito de como isto funciona. Criaram-lhe uma história de vida completamente fictícia que começa em 1903, só para que o seu regresso hoje em dia pareça autêntico e sirva um propósito muito real: promover uma plataforma de escrita. E aqui temos um mapa completo da estratégia. O universo da TV Quimera é a fundação para tudo. Personagens como o Inquinho tornam-se mascotes da plataforma Inspired. E as histórias das crónicas Quimera são a base para, pois claro, NFTs. Cada peça da ficção tem um correspondente no mundo real.
Mas fica a pergunta, qual é o objetivo final de tudo isto? Por que é que se dá tanto trabalho a misturar histórias, filosofia e comércio de uma forma tão intrincada? Será que é só para vender coisas? Pelos vistos, não. Segundo a visão do próprio autor, o objetivo vai muito para além de criar mais uma franchise de entretenimento. A ambição é, francamente, muito maior. E aqui está. O propósito final, dito por eles, é usar esta mistura de ficção e negócio como um veículo para uma revolução cultural. A ideia é inspirar as pessoas, misturando ideias profundas com a cultura popular que consumimos todos os dias. Isto tudo deixa-nos a pensar. Será que estamos a olhar para o futuro? Uma nova forma de contar histórias onde a arte e o negócio andam de mãos dadas? Ou será que tudo isto não passa de uma bela quimera? Um sonho, se calhar, demasiado complexo para alguma vez se tornar realidade?